responsável pela saúde do meio ambiente. Okay? Então, nós vamos, nesse momento, ouvir a professora Lia Giraldo, que tem a oportunidade de nos trazer aí mais uma cooperação e, com certeza, vai receber sempre de fora essa cooperação. Obrigada, doutor Pedro, Luiz Cláudio, a todos os participantes desse terceiro encontro do Fórum Nacional. De fato, esse tema, saúde reprodutiva e agrotóxicos, ela é uma questão que a gente vem percebendo o quanto é ocultada, né, das questões de saúde pública. E não faz parte, não tem sido parte das bandeiras, né, das bandeiras relacionadas com as nocividades, os efeitos dos agrotóxicos sobre a saúde humana. E saúde reprodutiva é um tema muito amplo. Ele abrange, por exemplo, as infertilidades masculinas e femininas, todos os problemas relacionados à concepção, né? E que vem desde a pré-concepção, porque as mulheres afetadas pelos agrotóxicos, elas podem ter problemas de engravidar, problemas relacionados ao sistema endócrino, ela tem uma série de nocividades e efeitos que comprometem a função reprodutiva também. Depois, durante a gestação, né, tanto para a saúde da mulher como para a saúde do feto, né? E depois do nascimento, os problemas continuam, né, transgeracionais, porque, obviamente, aquilo que foi afetado precocemente pela exposição do feto pode vir se refletir futuramente na infância dessa criança e depois na sua própria vida adulta. Então, nós vamos ter, dentro desse leque de problemas, por exemplo, a malformação congênita, o baixo peso ao nascer, os distúrbios do desenvolvimento neurológico, cognitivo da criança, né? A gente vai ter problemas relacionados com o câncer infanto-juvenil, né? E futuramente, na vida adulta, também, se permanecer aí esses processos, você tem um aumento da probabilidade de ter efeitos de câncer, por exemplo, no sistema reprodutivo, na tireoide, entre outros. Então, o leque da saúde reprodutiva é muito amplo. E aí, a Abrasco recebeu um convite do Centro de Direitos Reprodutivos para fazer uma parceria, para fazer um estudo sobre os impactos agrotóxicos na saúde reprodutiva no Brasil. E, ao começarmos a programar a pesquisa, nós começamos, então, a dividir os nossos objetivos específicos em pontos críticos. Então, primeiro, saber o que o Brasil pesquisa sobre esse tema. Como é que está a pesquisa brasileira na questão da saúde reprodutiva frente à exposição aos agrotóxicos? Também estamos analisando os bancos de dados que nós temos pelos sistemas de informação dos vários órgãos públicos, da saúde, da agricultura, do trabalho, do ambiente, para ver quem são os expostos aos agrotóxicos e como é que essa preocupação passa pelos sistemas de informação, né? Também fomos procurar saber essa questão aguda das pulverizações aéreas por avião sobre comunidades. Como é que está o problema, não é, de saúde reprodutiva nessas comunidades que sofrem esse tipo de violência, né, relacionada com a exposição aérea intensiva, né, especialmente relacionada com o agronegócio, nas monoculturas, que nós sabemos que o principal agrotóxico que ainda é pulverizado é o glifosato, e o glifosato já se sabe,
né, na literatura, primeiro que é um cancerígeno, potencialmente cancerígeno. A Associação Internacional do Câncer classifica o glifosato como 2A, potencialmente cancerígenos para humanos, né? E também a literatura científica está cheio de informação de que afeta a saúde reprodutiva, nesse amplo leque que eu falei. E aí é o principal agrotóxico, que é jogado de avião sobre as comunidades, né? Além de uma série de outros dezenas de agrotóxicos que estão autorizados e que estão na mesa do nosso consumidor, além dos trabalhadores expostos, também aqueles que consomem. Uma questão importante para a gente levar em consideração é que, nessa nossa pesquisa, a gente está fazendo uma revisão também da legislação. O que a legislação aponta para essa questão? Não é? Para a gente atualizar do ponto de vista se a saúde produtiva está protegida pela nossa legislação, né? E também estamos tentando desmontar um mito do agronegócio sobre o uso seguro de agrotóxicos. Vocês sabem que dentro desse conceito, que não tem nada de científico, que é tão decantado pelo agronegócio, de que o agrotóxico tem um uso seguro, desde que tome-se uma série de cuidados, etc., e desde que se respeite, por exemplo, um limite de tolerância, que você pode tomar todo dia, comer um pouquinho, beber um pouquinho de agrotóxico por dia e não faz mal para a saúde. Então, eles têm lá um conceito, né, que baseado em concentração, feito em estudos experimentais em animais, né, e aí extrapola-se esses valores. Por exemplo, o limite considerado para que apenas 50% dos ratinhos expostos a agrotóxicos morram, ele é considerado a partir de uma multiplicação por massa corpórea para humanos. Então, os humanos podem comer, a partir daquele indicador que chama IDA, né? Dose diária de ingestão de agrotóxicos, nós podemos comer um pouquinho de agrotóxico todo dia. Esses limites, por exemplo, eles não levam em consideração uma série de questões, né? Primeiro, nós não somos ratos. Segundo, os limites não podem estar subordinados apenas à concentração, à massa corpórea, e muito menos porque no mundo real, que é um mundo diferente do laboratório, os trabalhadores estão expostos a vários agrotóxicos, não apenas um, e também as condições de vida, ao ambiente, quando você tem vias de absorção diferenciadas e metabolismos e biomagnificação, bioconcentração, etc., desses agrotóxicos. Então, tem uma questão de ciência, mas é de anticiência, que sustenta um discurso do uso seguro. Então, nós temos que desmontar esse mito pela ciência, mostrando o que há de anticientífico nesses limites. Então, estamos trabalhando nisso também. Estamos trabalhando uma outra questão que é muito importante, que é a nossa população camponesa, nossos trabalhadores que vivem nas periferias, a maioria não conhece seu próprio corpo, né? Então, pensar como que os agrotóxicos afetam a saúde. Se a gente diz assim, só de um modo genérico, o agrotóxico afeta a saúde, sim, bom, fumar afeta a saúde, beber Coca-Cola afeta a saúde, fica de um jeito um pouco diluído frente às outras nocividades que a nossa população enfrenta no seu dia a dia, né? Então, a gente resolveu fazer um esforço de produzir um material didático para depois a gente poder difundir bastante, né, nas escolas, nos movimentos sociais, na atenção primária à saúde, nos serviços de saúde, de modo geral, um material que fale
sobre como o agrotóxico afeta a nossa saúde a partir do entendimento do corpo humano, né? Então, esse é um outro aspecto também que a gente está trabalhando. Então, fizemos, então, dentro desse esforço todo, nós percebemos uma coisa: como é que a vigilância da saúde oculta também essa questão? Isso não aparece na vigilância em saúde. Então, nós resolvemos, nesse Simbravisa, propor uma oficina e convidamos 9 GTs, quer dizer, grupos temáticos da Abrasco, que têm relações com esse tema, embora não os prioriza também. Então, foi um convite para que a gente se dê conta dessa questão, né? Então, reunimos o GT de Saúde e Ambiente, de Saúde do Trabalhador, de Gênero, de Vigilância Sanitária, de Atenção Primária à Saúde, de Educação Popular em Saúde, contra o racismo, e também o GT que cuida dos aspectos relacionados à rede mesmo de atenção primária, né? E da educação popular em saúde. Então, esses GTs toparam a parada, perceberam, né, que essa é uma questão da nossa responsabilidade também, e produzimos uma primeira versão de uma nota técnica, que recebeu ontem na oficina uma série de subsídios. Nós vamos agora ajustar essa nota técnica frente aos subsídios recebidos. Tiramos uma nota, uma moção que será aprovada no encerramento do Simbravisa, que chama atenção principalmente desse modelo de vigilância que foi criado na década de 70, durante a vigência do AI-5, durante a ditadura militar, ainda no bojo, porque tudo teve origem ali. Por exemplo, foi em 69, o AI-5 ele foi promulgado em 68. Em 69, já de cara, se autorizou as pulverizações aéreas por agrotóxicos, né? E também na década de 70, logo em seguida, foi autorizado, né, esses empréstimos bancários, né, um incentivo, na verdade, uma lei que incentivava o uso de agrotóxicos e condicionando o uso do agrotóxico para a obtenção do crédito rural e do seguro na produção. Então, os bancos passaram a ser indutores, né, do uso obrigatório do agrotóxico para se ter apoio financeiro do governo na produção agrícola. Então, isso foi um fator que induziu rapidamente uma conversão tecnológica na produção de produtos agrícolas no Brasil, né? Até a década de 60, era muito pouco utilizado agrotóxicos na produção agrícola. E aí, ainda nessa década de 70, o Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, que não se chamava Vigilância em Saúde, chamava-se Vigilância Epidemiológica e Sanitária, uma em 75 e outra em 76, é como o Ministério da Saúde, então, iria fazer essa vigilância, né? Como que ela iria, então, investigar, receber as notificações, investigar os casos de intoxicações, chamados intoxicações por agrotóxicos, e também na regulação relativa ao registro dos agrotóxicos, quais seriam os critérios, o que é que seria considerado efeitos proibitivos, o que é que seria concedido
para aprovação, registro e comercialização dos agrotóxicos, né? E as regras também, por exemplo, para os padrões de qualidade de água. Então, o Ministério da Saúde é responsável pela qualidade da água, né? Pelos padrões. E a gente percebeu que o Ministério da Saúde, em vez de ser cada vez mais restritivo, ele ficou cada vez mais favorável a ter indicadores de potabilidade de água menos protetores. Então, devido, por exemplo, que se usa muito glifosato, nos padrões de potabilidade se admitiu mais padrões mais assim, acessíveis ao agronegócio de poder poluir as águas sem ser punido por isso, porque fica dentro dos padrões considerados pelo Ministério aceitáveis. Então, são bandeiras de luta, são grandes questões que a gente tem que continuar insistindo. E o Ministério da Saúde, obviamente, não pode carregar essa carga sozinho, e nós temos que ver que há uma grande, e agora com o PL do veneno aprovado pela comissão, nós vamos ter uma grande questão. Eles vão retirar praticamente da regulação os órgãos de saúde e meio ambiente, dando muito mais força para a agricultura. Então, a saúde reprodutiva, ela deve ser uma bandeira muito forte do movimento social, porque ela sensibiliza principalmente as mulheres, né? Ela pode realmente, as mulheres podem, se tiverem consciência do dano que isso causa, né, ao processo reprodutivo, especialmente o dano que pode causar aos seus filhos, né, assumir essa linha de frente. Então, nós estamos esperançosos no sentido de, embora tardiamente, né, estarmos desvelando que esse tema do agrotóxico relacionado com a saúde reprodutiva não estava ainda muito bem esclarecido junto ao movimento social, junto aos próprios órgãos públicos, que nós, através aqui do fórum, né, da campanha e de outros movimentos, possamos pautar em cada órgão público e no movimento social essa bandeira para que a gente proteja, não é? Proteja a saúde reprodutiva, porque a saúde reprodutiva é vida, né? E a saúde reprodutiva, ela é humana, mas também a própria saúde reprodutiva, não é? Relacionada à biodiversidade. Então, quando a gente tem mortandade de abelhas, por exemplo, ela pode ser um indicador que a gente deve ficar atento se isso não está afetando a saúde reprodutiva humana também, porque, obviamente, quando a gente chega nos níveis cromossômicos, na toxicidade genética, ela é tão tóxica para qualquer animal, é tóxica para o humano também, porque nós estamos vendo isso no nível mais dos genes, né? Dos cromossomos, então dos gametas reprodutivos, né? E além dos órgãos, etc., que depois, se tiverem suas funções afetadas, também vai afetar os hormônios, vai afetar a saúde reprodutiva pelas alterações hormonais que a gente observa e já tem observado. Porque se vocês sabem que antes aí do PL do veneno, né, que está prestes a passar o rolo, né, com o compressor, tratoraço, nós temos, na nossa legislação vigente ainda, vários efeitos proibitivos para o registro de agrotóxicos e a liberação comercial. Então, por exemplo, os efeitos teratogênicos, a desregulação endócrina, o câncer, né, e a mutação são efeitos proibitivos para o registro de agrotóxicos.
Então, todos esses efeitos são relacionados com a saúde reprodutiva. Portanto, a nossa frente de luta deve buscar, né, sensibilizar também os pesquisadores, né, para estarem buscarem colocar linhas de pesquisa para aprofundar os estudos e a gente mobilizar principalmente as vigilâncias em saúde, né, no sentido de não só aqueles efeitos chamados agudos, que são mais evidentes, mais subregistrados também, mas os crônicos, degenerativos e sobre a saúde reprodutiva. Então, nós temos um grande trabalho aí para os procuradores e para o Ministério Público, a gente exigir mesmo fazer termos de ajustamentos de conduta para que a vigilância esteja atenta e melhore a efetividade no sentido de investigar a exposição das mulheres, especialmente dos grupos mais vulneráveis, né, da sociedade, frente a esse padrão de produção e consumo de agrotóxicos. Então, nós tivemos na oficina o movimento de mulheres camponesas, elas trouxeram uma carta muito sensível de reivindicação e de testemunho sobre esse problema. Talvez, em algum momento, ela possa, aí nesse encontro, ser lida e incorporada aos trabalhos do fórum, no sentido de dar visibilidade a esta carta, né, e ela também ser um instrumento de sensibilização. A nossa nota técnica, assim que ela for submetida a plenário do simpósio, ela pode incorporar ao conjunto de produtos deste encontro do fórum, né? Desse terceiro encontro do fórum. Eu faço essa recomendação, já como uma pessoa que comandou, vamos assim dizer, esse processo da oficina, e com certeza será aprovada, né? Não há como não ser, e era um pouco isso que eu queria trazer, né? Estaremos juntos com o fórum todos os momentos que o fórum nos convocar para essa atividade e também para assessorar questões que dizem respeito a essa temática e outras também de saúde, mas que a gente construa uma linha de trabalho que coloque essa questão na ordem do dia, que a gente dê evidência e vamos trazer as mulheres, né, o movimento feminino, né, trazer, quem sabe na Marcha das Margaridas, né, o ano que vem a gente tenha já uma pauta de luta relacionada com essa questão também. Então, estamos aí vimos que tem colegas do MST presentes, né, aqui entre nós, e outras frentes que a gente possa, então, trazer o tema da saúde reprodutiva como uma bandeira frente às nocividades dos agrotóxicos. Estou à disposição para o debate. Obrigada. Pois não, doutora Lia Giraldo. Para nós é motivo de satisfação, mais do que satisfação, mas ter essa convicção e a parceria da senhora desde sempre, não é? A senhora em Pernambuco, ainda antes da criação do fórum, o primeiro fórum, em 2001, já discutiu o tema, outros estados também, mas a senhora, de uma forma sempre assim, forma sistêmica e dessa responsabilidade, dessa contundência. E aí eu faço esse registro, porque Pernambuco sempre precisou e a senhora atendeu o Fórum Pernambuco, o Fórum Nacional, quando precisou e vai precisar, a senhora tem atendido. E agora, no vigor, né? No ápice aí de todo o conhecimento, de toda a cátedra, né?
senhora, como doutora em saúde pública, e fez o que fez em termos de colaboração no Brasil, em vários estados, agora está na Paraíba, agora levanta também essa bandeira de forma contundente, de forma consciente e fundamentada. De fato, nós temos vícios e mais vícios na legislação brasileira quando o tema é saúde do trabalhador, do cidadão, né? Essa perspectiva que a senhora bem diz é apenas descartiana, não é? Que não vale, que não resolve, e às vezes com essas estratégias de esconder, de deixar de informar a população o direito constitucional, que é tomar informação sobre aquilo que de fato está por detrás, à frente e aos lados da temática dos agrotóxicos, certo? Eu queria dizer à senhora que eu vou registrar aqui os nomes de alguns que estão aqui, vou fazer isso sempre porque temos uma boa assistência, não só isso vai ficar gravado e isso depois é reverberado, distribuído no âmbito nacional. E peço só paciência da senhora, porque a senhora tem um compromisso aí nesse Embravisa, certo? Porque aqui temos pessoas que possivelmente queiram fazer algumas perguntas e colocações. Depois a senhora vai falar a professora Larissa Bombardi, desde Bruxelas. Vai falar ao vivo e para nós também é um privilégio e é um momento de grande oportunidade para subsidiar nesse momento tão difícil do Brasil, essa questão nossa em relação àquilo também que a professora Larissa apresenta no seu colonialismo, no seu livro químico, e que são coisas importantes que a sociedade brasileira precisa saber. Então, eu quero fazer registro aqui que nós temos, dentre outras pessoas, Vilaura Soares. Vilaura, que prazer você estar conosco, né? Fórum Pernambucano, primeiro fórum. Doutora Belize, coordenadora, promotora de justiça, coordenadora do fórum. Lembrança, um abraço para você e para todo mundo. Obrigado. Obrigada, doutor Pedro. Certo. E aí temos também aqui o Rodrigo Baiotti, né, da Autodefesa, convidado de secretário executivo do Fórum Goiano. Né? Temos o Bruno Cunha de Lima, Cunha de Lima, que é coordenador do Fórum Mato Grossense. O Bruno é colega do Ministério Público do Trabalho, é um trabalho bem eficaz e é também membro do GT Agrotóxicos do Ministério Público, tem dado uma excelente contribuição como os demais membros. Aqui está o doutor Leomar, já disse, aqui presencialmente. Madeleine Lima, que é membro do Fórum Paulista e incansável, e aí dando essa contribuição na retomada do Fórum Paulista, desse movimento todo. Né? Temos aqui o Augusto Pinto, que é Fórum Baiano de Combate aos Impactos Agrotóxicos Transgênicos, né? Secretário executivo do Fórum Baiano. Importante aqui que, não é, Augusto, você do CREA, representante do CREA, que é um organismo muito importante na questão do controle dos agrotóxicos, né? E a Bahia tem dado exemplo aos CREAs e outros estados que precisam se envolver na sua missão institucional, certo? Não é cartorário somente, os CREAs não é para que sejam cartorários como tem sido, carimbar ou receber recursos ou qualquer coisa assim, é para, de fato, fiscalizar. Então, é muito importante esse exemplo da Bahia. Lembranças a doutora Luciana Cury, que tem aí trabalho nacionalmente, que está sendo repercutido muito bem. O Fórum esteve presente na última FPI, na região do São Francisco. O doutor Luiz Cláudio esteve ali representando o Fórum, e a Fiocruz também, realmente nos trouxe informações, ou seja, o Fórum também, através da doutora Luciana, informações sobre os resultados, a estratégia da FPI. E ali, em Belém do Pará, a doutora Ângela está aqui, que é a coordenadora do Fórum, promotora de Justiça do Fórum do Pará. Em Belém do Pará, fizemos aquele desafio, a sugestão de vocês aí da Bahia, da FPI, da doutora Luciana, do MP baiano, de considerar as bacias hidrográficas, né, na questão dos agrotóxicos. E nós estávamos ali em Belém do Pará, numa bacia, né, em quantidade de água ali, a maior do mundo. Parece que o rio, não é isso? O rio Amazonas, ele é o maior em volume de água, certo? Então, essas pessoas estão participando e farão revelar tudo isso que estamos discutindo. Desculpe, mas aqui a Daniela Lucena, colega Daniela, do MP da Paraíba,
está participando também. Isso. Bom dia a todos. Viu? Multiplique isso aí do Estado e nós vamos marcar depois uma reunião na Paraíba, viu? Uma reunião do Fórum Nacional. Sejam bem-vindos. Temos aqui o colega Alfiniano, que é procurador-chefe desse encargo, mas também assumiu o encargo. Ele é uma referência em relação ao tamarão em Alagoas. Alguns anos atrás, foi o primeiro estado a banir um produto que, pelo que me consta, o tamarão é iniciativa do colega e dos parceiros da lei em Alagoas. Ele agora está em Goiás, não é isso? Está em Goiás. Temos outros representantes, a Bruna Albi Gonçalves, coordenadora do Fórum Rondoniense, está dando exemplo do visto, né, recente, mas que está também aí já despontando em termos de proteção e tutela à saúde e ao meio ambiente de uma forma geral, incluindo aí do trabalhador. Alexandra Pinho, membro do Fórum do Mato Grosso do Sul, que está conosco. Nós vamos registrar depois, no passado, vamos registrar também outras pessoas para fins de registro mesmo histórico e de compromisso. E a gente traz a resposta. Então, eu quero, nesse momento, abrir a palavra. Nós temos aqui já a colega que está, a Mariana, né? Almeida, que está conosco aqui, que é procuradora do trabalho, do meu lado direito, procuradora do trabalho aqui no Rio de Janeiro, que está aí se disponibilizando, não só ela, mas a instituição também, como eu estou sabendo, através do Codemate e outros que têm colaborado aí, se disponibilizando para a retomada do Fórum do Rio de Janeiro. Já deu um grande exemplo no seu início e precisa aí, seu Iguê, levantar a bandeira, deixar a escada aí, proclamando também a sociedade para isso, para esse enfrentamento. A Ângela, a Ângela, colega promotora de justiça do Pará, né? Que está conosco aqui, Leomar Daroncho, doutora Karen Frederich, está conosco também aqui, e com a sua contribuição, Fátima Moreira, a coordenadora aqui da entidade, que está também nos recebendo, a Fátima Moreira, né? E Isabel do Fórum Catarinense, né? Desculpa, eu esqueci o nome, mas eu lhe conheço. E, doutora Grace, vocês fazem a dupla exemplar. Eu disse sempre, em termos de saúde, viu, professora Desiraldo, em termos de segurança alimentar, quem nos inspirou desde o início, nós distribuímos no cenário nacional, foi o Fórum, o Ministério Público de Santa Catarina. Tem exemplos, não é? Exemplos de trabalho com a sociedade, diretamente, em termos de segurança alimentar. Certo? Então, nós queremos, para que a palavra, por favor, peçam para que aí a secretaria possa, aqui, a Daiane vai colocando aqui a ordem dos pedidos, querem fazer. Falei muito, mas o tema aqui é aquilo que a professora Lia Giraldo colocou. Por favor, você levante a mão aí no sistema, aqui primeiramente o doutor Leomar, se ele puder aí conectar para também sair a sua imagem, se não pode vir para cá também. Bem, pode ficar aqui no lado. Aqui. Eu vou puxar a cadeira. Aqui ao lado. Então, vamos ouvir o doutor Leomar numas perguntas. Intervenção agora na Assembleia, certo? Da plenária, vamos dizer assim, a respeito do tema que a doutora Edinaldo apresentou, muito desafiador, mas muito próprio e específico. Bom dia a todos e todas. Acho que é interessante que tenha. Pode falar. Que tenha a participação de colegas e parceiros aí de vários locais do Brasil. Bom dia, nosso coordenador, aqui, bom dia, Mariana, que está com a missão de dar um gás ainda no Fórum do Rio de Janeiro, vai ter apoio, porque a Fiocruz está aqui, o MPF também tem gente. Mas sobre as observações da doutora Lia, acho muito interessante isso que ela colocou, da ausência de vigilância sobre
consequências da exposição em relação à saúde reprodutiva. E daí eu lembro de algo bem relevante, e que complementa o que a doutora Lia falou, que são os estudos do Dr. Pablo Morris, do CEATOX, lá de Santa Catarina. E ele está com ele apresentou, quando nós tivemos a reunião em Santa Catarina, em Florianópolis, dados que desfazem um outro mito, de que o importante é a dose, que ele tem uma exposição muito interessante, que eu até pedi a autorização dele para usar, quando eu falo sobre esse tema, mostrando que durante a gestação, o problema não é a dose, o problema é o período da exposição. Tem algumas semanas durante a gestação e que há maior sensibilidade, e não depende da dose, depende daquela janela de oportunidade de gerar efeitos. E ele usa até uma expressão que me marcou bastante, que ele fala que é uma espécie de contratação de uma doença do adulto. É a base fetal da doença. E isso, evidentemente, escapa de qualquer monitoramento da vigilância, porque como não há uma tradição de se buscar no adulto que vai buscar atendimento médico, de investigar quais eram as condições de trabalho, ou até de moradia, durante a gestação. Então, quando no adolescente, no adulto se diagnostica um caso de autismo, por exemplo, dificilmente isso está vinculado àquela exposição em que a mãe esteve durante a gestação ou o pai. Então, é bastante interessante. Uma outra questão bem interessante que a doutora Lia pontuou, e isso para o qual eu queria fazer um breve comentário, quanto à responsabilização. O Banco Central atualizou a resolução de política de responsabilidade socioambiental em 2021. Os bancos, por uma exigência do Banco Central, tem que desenvolver uma política de responsabilidade socioambiental desde 2014. Em 2021, essa resolução foi atualizada pela resolução 4945, está fazendo 2 anos, foi em setembro. Ela foi atualizada para incluir também a preocupação climática. O Banco Central, que, assim, vamos combinar, tem muito pouco a ver com isso, a preocupação dele é outra, a questão moeda, estabilidade, ele está preocupado com a questão ambiental, socioambiental e também com a climática. Mas não é porque isso seja uma preocupação precípua dele. Qual que é a preocupação? Isso que eu acho que casa com o que a doutora Lia falou. A preocupação é que, eventualmente, quem financiou, e a doutora Lia falou disso, o financiamento agrícola é um modelo que comprometia o produtor a usar agrotóxico. A viabilidade do financiamento a análise da viabilidade estava condicionada, e ainda está, a que o produtor siga um determinado modelo técnico de produção, que é químico dependente. E olha o que o Banco Central está fazendo agora, ele exige que os bancos desenvolvam uma política de responsabilidade socioambiental e climática, prevendo esses tipos. O que o Banco Central está? O Banco Central é composto por pessoas muito qualificadas, técnicos qualificados. Ele está preocupado com isso, já está acontecendo em outros países do mundo, que é alguém que tem um problema muito sério, cobrar a responsabilidade de quem envenenou, mas eventualmente incluir no polo passivo também um agente financeiro que tenha se comportado de modo irresponsável. Então, o Banco Central, no limite, ele está preocupado com o meio ambiente, com o clima, apenas de forma instrumental em relação à preocupação de que no futuro o banco acabe tendo algum abalo, um evento grandioso, climático, ou mesmo alguma tragédia, e que as vítimas acionem também o banco com a responsabilidade. Então, o Banco Central está na nossa frente. Ele já viu o que vai acontecer. Para ficar mais simples, vamos imaginar a situação da barragem lá em Minas. Se aquela barragem, falando em tese, porque eu não sei como ela foi construída em termos de financiamento, mas se aquela barragem foi financiada por algum banco que tenha ignorado os riscos ambientais, depois de uma tragédia,
pode ocorrer, isso já deve estar ocorrendo em outros lugares do mundo, porque o Banco Central tem pessoas muito inteligentes, mas não tem videntes. É óbvio que ele deve estar atento ao que ocorre no mundo. Então, ele está preocupado que vítimas, coletivamente ou individualmente, são ali o causador do dano e busquem a responsabilidade solidária ou subsidiária também do agente financeiro. Então, esse é um campo que a gente precisa começar a pensar. Se o Banco Central já está nessa visão, nós precisamos ter também. É isso. Muito obrigado e boa reunião a todos. Ok. Pois não, então nós queremos, nesse momento, a professora Lia precisa se ausentar, nós vamos continuar pronunciamento sobre esse tema, até o momento aqui próximo, que já está da doutora Larissa, certo? Uma questão de ajuste da agenda. A doutora Lia Giraldo tem a palavra nesse momento, ela tem um compromisso e precisa se ausentar. A doutora Lia Giraldo tem a palavra. Então, eu queria muito também ouvir a minha querida companheira Larissa Bombardi, mas estamos no processo do Simbravisa e eu tenho uma mesa para participar, então, que eu vou coordenar, então eu vou ter que me ausentar. É muito interessante, né, essa observação sobre que o Banco Central está se preocupando em se livrar de futuras responsabilidades, né, frente aos empréstimos bancários com indução de uso de agrotóxicos, né? Porque se for judicializado, por exemplo, situações que exigem reparação social, ambiental, né? Obviamente, todos os entes envolvidos deverão ser responsabilizados. Mas acontece, vamos ver até onde isso é efetivo, né? Porque a questão, por exemplo, da isenção de taxação de tributos para os agrotóxicos é uma outra bandeira que faz parte desse complexo dos financiamentos e também dos incentivos de agrotóxicos, né? Então, acho que vale a pena aí os economistas nos ajudarem, né, a também abrir essa frente de luta, né, relacionado ao uso de recursos públicos, seja nos empréstimos ou seja na falta de tributação para situações de nocividade para a saúde e o ambiente. Com relação à dose, é muito bacana que a gente já tenha alguns trabalhos que vêm dizendo, olha, para esses efeitos aqui, o problema não é a dose, né? São outras questões. Mas, mesmo assim, nesse trabalho, eu gostaria depois, se pudesse me enviar esse trabalho, que eu achei muito interessante, mas, assim, dito assim tão rapidamente, mas eu percebi uma coisinha, que ele diz assim, bom, é uma janela de possibilidades onde o agrotóxico vai lá e pega aquele momento, por exemplo, da fecundação ou embrionário, naquele momento que é mais sensível à divisão celular, ter alterações cromossômicas. Isso é real mesmo. Mas é mais amplo que isso, né? Porque você pode ter uma exposição materna ou paterna em que justamente os gametas são alterados no processo de exposição, não só durante a gestação, né? Então, por isso que a gente fala que na saúde reprodutiva a gente tem possibilidade de efeitos que afetam a saúde reprodutiva pré-concepção, durante a concepção e após a concepção. Porque, por exemplo, leite materno contaminado, o bebê nasceu, a mãe vai começar a amamentar. Se o leite materno está com agrotóxico, aquela criança vai se expor precocemente a partir do nascimento. E ela ainda é um organismo que está em evolução e pode ter o sistema nervoso central afetado, etc. Por exemplo, se o cordão umbilical, como a gente tem monitorado o sangue de cordão umbilical e encontrado agrotóxico no cordão umbilical e na placenta, né, significa que a criança, né, nos seus vários estágios de desenvolvimento, ele vai estar exposto aos agrotóxicos. Então,
A gente precisa ser mais precaucionário. Mais precaucionário significa que a gente já sabe, porque temos evidências científicas desses efeitos, então nós não podemos esperar os mortos e os feridos, contar os mortos e os feridos para dizer, tem nocividade. A gente já sabe e nós temos que ter ação de proteção. Por isso que a nossa preocupação em chamar a atenção da vigilância em saúde, no sentido dela proteger as populações que potencialmente podem estar expostas aos agrotóxicos, né? É claro que o agravo ele deve ser um sentinela. O agravo descoberto ele é um sentinela para que a gente vá atrás da população e verificar, então, a situação de saúde daquelas populações vulneráveis. Então, é muito interessante as sutilezas, né, das narrativas mesmo dos profissionais de saúde frente a essa temática, que é muito complexa. Então, quanto mais a gente puder abrir essa discussão, o diálogo com os profissionais de saúde que fazem vigilância, seja nos centros de intoxicação, seja na atenção primária à saúde, seja com os especialistas, os pediatras, os ginecologistas, etc., porque é necessário perguntar à mulher e ao homem que busca atendimento por conta das questões relacionadas ao processo reprodutivo, no que você trabalha, onde que você mora, onde você, entendeu? Sobre a alimentação e sobre a possível exposição, inclusive pregressa, não só atual, mas a pregressa na vida, porque exposições antigas podem dar efeitos que vão se manifestar, né, da vida adulta, e aí afetando, inclusive, a saúde reprodutiva. Então, são algumas considerações, mas vale a pena mesmo esse diálogo com os profissionais, né? E eu gostei muito de saber desse trabalho. Se puderem me enviar, eu vou ficar muito contente. Muito obrigada pela oportunidade, doutor Pedro. Doutora Lia, muito obrigado também. A senhora fique tranquila aí para o compromisso. Certo? Está liberada. Mas tem aqui uma intervenção do Luiz Cláudio. Depois eu vou fazer um destaque, mas o Luiz Cláudio tem a palavra que ele gostaria que a senhora ouvisse. Oi, Lia, tudo bem? Bom, seu Paulo, Oi, querido. Está me ouvindo, Lia? Estou ouvindo. Dizendo, então, se o senhor Paulo sabe disso, acho que esse trabalho que você está fazendo, essa imensa capacidade de articulação, vai mudar o debate e a discussão desse país em relação à saúde reprodutiva e agrotóxicos. Acho que é um avanço tremendo. Esse encontro que foi realizado dentro do GT foi fundamental para apontar esse caminho. Agora, você está indo sem Bravisa, e a gente conversava aqui um pouco antes, que ontem foi aprovado o pé do veneno. E a ideia é sair uma unidade em cima das moções, das manifestações, para que os fóruns também, a gente vai aderir a esses movimentos de todos os setores. E aí eu queria saber, só que rapidamente você, como é que vocês estão encaminhando isso aí? Porque muita coisa foi tocada na nossa reunião, tanto segunda quanto terça-feira. Agora, é importante fazer isso para que o fórum também se junte aí com os resultados do Cibrafisa, como também dos outros setores, e medidas que sejam mais enérgicas, inclusive na atuação dos outros ministérios, para que a gente continue segurando esse PL, né? Que a gente está há alguns anos. Eu acho que tem que continuar nesse curso. Então, só estou querendo trazer isso, porque como você está aí, é um momento de levantar essa... Eu vou sugerir, Luiz Cláudio, eu vou compartilhar contigo o WhatsApp do Lucchesi, que é como o coordenador do Cimbravisa, ele não tem celular, é muito difícil comunicar com ele, porque ele tá fora do telefone, né? Então, o Lucchesi ficou como ponto de focal para receber alguma questão, para, quem sabe, já sair uma manifestação do Cimbravisa com relação a... Eu também vou falar hoje com ele, mas é importante que o fórum encaminhe essa demanda, que o Cimbravisa se manifeste com relação ao PL do veneno aprovado pela comissão do Senado. Eu acho que já pode, quem sabe, sair também alguma
algum encaminhamento, né? Acho que dá para a gente costurar de hoje para amanhã alguma coisa nesse sentido. Mas com relação aos desdobramentos da oficina, o que nós vamos fazer? Agora a gente vai fazer uma reunião da comissão organizadora para fazer uma agenda. E nós contamos, então, nessa articulação dessa agenda, né, com o fórum, para a gente poder afinar essa agenda numa luta. Então, aí o que vocês puderem fortalecer, né, esse nosso processo, dentro da Brasco, nós também fortalecendo a agenda do fórum. Então, aí é realmente uma necessidade muito grande, é uma aliança mesmo, né? Uma aliança do bem para a gente enfrentar o veneno que nos assola e que nos assolará mais a partir se esse PL for aprovado, né? No jeito que está. Tá bom? Então, o meu compromisso, eu já saí daqui já para falar também com as pessoas lá do Simbravisa, mas se vocês puderem me mandar a demanda do fórum, eu já encaminho como uma coisa mais formalizada também. Professora, agora mesmo a Daiane, que nos auxilia aí muito bem. Daiane, aí na Secretaria do Fórum em Brasília, por favor, providencie aí o encaminhamento e eu já assino por aqui, certo? Como aqui já determinação da liberação do fórum, porque temos conversado isso, estamos de acordo de solicitar, sugerir ao Simbravisa que se expresse em relação à questão do PL do veneno, que nós estaremos fazendo mesmo, talvez uma nota pública, algo aberto mesmo, e também, assim, abertos também a essa parceria, ao afinamento, o refinamento dessa parceria do Simbravisa Fórum, e os fóruns estaduais são 32 fóruns. O encaminhamento nosso, a senhora já pode dizer isso, vai chegar formalmente, mas eu gostaria que a senhora até levasse, se fosse o caso, a necessidade, inclusive, verbalmente, essa deliberação dessa plenária. Né? Estamos de acordo aqui e os demais também, eu creio que estão à distância de que haja essa deliberação que vai constar em ata de sugestão assim para a Simbravisa que se expresse nessa linha muito importante que ele vem levantando, a questão da saúde reprodutiva, enfim, e o PL do veneno. A preocupação nossa, certo? Então, pode ter certeza. Eu aguardo, doutor Pedro, esse encaminhamento e já faço chegar na mão da coordenação do Simbravisa, tá certo? Até logo mais, certo? E eu queria destacar ainda aqui essa questão, dois aspectos. A senhora vai receber também 3 vídeos de palestras, uma relativa a essa que o doutor Leomar mencionou, que foi em Santa Catarina, certo? Esse tema muito importante, o Fórum tem isso já compactado, a Secretaria do Fórum já fez isso, Daiane caminha imediatamente para a doutora Lia Giraldo, esse tema, e outro aspecto da responsabilidade, algo que o Fórum vem dizendo, nós, o Ministério Público, se começa no Brasil essa questão da responsabilidade do setor também, que é uma cadeia de solidariedade e há lucros, há ganhos, os bancos ganham com isso também, o Estado ganha também ou recebe isso. Me lembro da questão do tabaco na Espanha, que o Estado espanhol foi demandado em face do grande número de portadores de câncer e as despesas que as regiões metropolitanas ou autônomas, a Espanha, a senhora conhece pela origem, a Espanha, né? Estavam tendo em relação a esses cidadãos e cidadãs portadores de câncer em face do tabaco. O Estado se beneficiou à época com os tributos, altos tributos, promoveu, mas também o produtor do tabaco, certo? Então, é muito importante que o Fórum venha bater nessa tecla e que no Brasil se comece a desenvolver também nesse aspecto em relação ao produto, a origem do produto, o produtor e também a responsabilidade social do Estado quando libera, quando põe um PL do veneno. Creio que a gente deve descortinar alguma coisa bem desenhada juridicamente, os colegas do Ministério Público, as associações, as entidades, o INDEC, por favor, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, algo assim, doutor Leomar, para que possa responsabilizar também o produtor, o Estado que libera, o Estado que cobra tributo ou se nega a cobrar tributo para fazer face às necessidades
Então, muito obrigado, senhora. Doutor Pedro, um informe muito importante que eu me esqueci de dar é que houve, agora em outubro, não, comecinho de novembro, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, lá em Washington, fez uma audiência onde o Brasil e a Colômbia foram denunciados pela exposição aérea, né, do uso de aviões para a exposição aérea, e o nosso projeto de saúde reprodutiva levou um testemunho lá, né, nessa audiência, e eu acho que são movimentos muito importantes para responsabilizar o Estado brasileiro, né, frente a essas situações. Então, a Comissão Interamericana vai avaliar, né, como que vai prosseguir o julgamento desses dois estados, Brasil e a Colômbia, nessa problemática. Pois não. Por favor, então a gente faz a troca aí, a senhora nos manda informações sobre isso, para também o fórum estar promovendo isso aí, essa questão dessa responsabilidade brasileira, tá certo? Muito obrigado, senhora, e ainda está aberta a palavra na temática, se a senhora puder ficar, senão a gente entende. Muitíssimo obrigado, estamos juntos, né? Já na forma jurássica, no tempo aí que temos e a senhora tem nessa temática. Pois não. Então, nós ainda abrimos aqui, o doutor Pirani está aí, podemos ainda debater o tema. Nós temos aí 6 minutos para a chegada da doutora Larissa, que é algo bem programado, por força, se ela chega, já pode começar, dar o sinal aí, e falar que ela tem uma agenda muito apertada ali em Bruxelas. Eu quero, nesse momento, fazer menção ainda a outros representantes, né, que eu falei da Daniele Lucena, MP da Paraíba, né, e também coordenadora do Fórum Paraibano, da Thelma Neri, né, membro do Fórum Paulista, Claudinei do MST e RENAP, não é? Está conosco também, a Bruna Balbi Gonçalves, coordenadora do Fórum Rondoniense, não é? Eu já fiz essa referência. Alexandra Pinha, membro do Fórum do Mato Grosso do Sul. O doutor Piniano já está aí, e outros que nós mencionamos e que estão conosco nesta manhã. Se alguém quiser fazer algum destaque em relação a essa temática da saúde reprodutiva, do Simbravisa, nós participamos. Eu só pude estar no dia 21, o doutor Luiz Cláudio esteve no dia 20 e dia 21, né? Nós até tivemos algumas limitações para estarmos aqui no dia 21, importante também nessa parceria, e a parceria com a ANA, a Associação Nacional de Agroecologia, certo? A nossa colega Fátima Borg justificou a sua ausência nessa reunião e em outro momento também, infelizmente, mas por motivo que não poderia deixar de atendê-lo, né? Doutora Fátima Borg, ela é procuradora regional da República e coordenadora geral adjunta do Fórum Nacional. Eu aproveito para esclarecer que nós mudamos um pouco o formato do regimento, e nós vamos ter já nesta plenária a palavra dos coordenadores adjuntos temáticos. Ao invés de comissão, nós temos coordenadores no tema de judicialização, no tema de também pulverização aérea, e outros que, na parte da tarde, serão ouvidos junto com os informes do Fórum Nacional da Coordenação e também de fóruns estaduais que estão presentes e têm atuado de forma exemplar. Há alguma questão? Alguém inscrito para destacar o tema da saúde reprodutiva? Se não, doutor Luiz Cláudio tem a palavra nesse momento. Bom, só uma questão que eu fazia, né? Que é a correlação. Uma das coisas é que, em relação à doutora Silvia Brandalice, acho que de uma vez, ela tem um trabalho muito extenso em relação a efeitos agroecológicos em crianças. Então, como é que a gente poderia incorporar um pouco mais essas experiências? Tem algumas outras aqui na escola de acompanhamento, né?
de mães que participam de grandes projetos. A gente pensar em trazer. A gente acaba trabalhando muito com a turma da sua toque, né? Você vai ter que trabalhar no campo poder estar agregando informação. E a outra questão é que é uma oportunidade. A Fiocruz tem um setor que se chama SIDAX, que é um centro de informação da saúde. Ele conduz estudos e pesquisas baseados em projetos interdisciplinares originados na vinculação de grandes volumes de dados para ampliar entendimentos determinantes das políticas sociais e ambientais sobre a população. Esse centro fica em Salvador, e ele tem uma massa de informação que é coisa absurda. Então, isso é uma questão importante, eu deixo esse registro por fora, a gente se apropriar e incentivar também mais as pesquisas que busquem esses dados nesse centro. Ele pega todos os bancos de dados, por exemplo, do governo federal, né? Que vão desde o cartão SUS, que tudo está no SUS, tem IDEA, tem IBGE, tem de todos os setores que podem fornecer, e a partir daí você tem recortes. A gente que está nessa luta, né, sabe que sem a informação dos seus dados, a gente não avança muito. Do outro lado, ele vem com um monte de informações, tudo que a gente está fazendo é a versão das nossas cabeças, né? Então, é importante que a gente olhe para isso e informe melhor todos os parceiros do país dessa situação e acione mais esse centro que hoje está em Salvador e ele tem uma robustez que é importante para quem está trabalhando em informação relacionada ao aeroporto. Então, todos os parceiros do país é assim. Isso pode ser feito via a presidência da Fiocruz, para que a gente tenha mais dados e informações sobre isso. Então, eu queria deixar essas duas questões indicadas. Quando a gente está falando de saúde reprodutiva e aeroporto, temos extrema complexidade e que a gente precisa de um volume enorme de informações, né, para chegar a algumas conclusões importantes. Então, eu queria trazer esses dois registros. Como essa reunião está sendo gravada, é importante que exista não nada, para que todos saibam do que a gente pode lançar. E a doutora Silvia, ela teve contato, acho que no início, não sei se a cara tem mais informação, no segundo, mas depois, não sei se tem continuidade, mas é uma das autoridades nesse campo, né? E já há muitos anos ela identifica que a gente está aumentando uma quantidade enorme de doenças, somente das crianças, em função dessa exposição continuada. A pessoa tem sido cansada e continua, acho que nativa até hoje. A pessoa desde a década de 90. E não havia tido oportunidade desse contato, então eu queria só trazer mais essas duas contribuições aí nesse processo, essa construção desse redução reprodutiva e o tóxico hoje não tem nada amarrado ao país, ele está fazendo essa postura, que é muito importante. Posso contribuir? Pode vir para cá, porque fica melhor para sobre a temática. Pode ficar aqui. Doutora Ângela é coordenadora do Fórum do Pará, tem a palavra. Balieiro, deveria ter esquecido aqui. Bom dia a todos. Uma honra, satisfação estar novamente reunida aqui nesse fórum, temas muito importantes. Sobre esse tema de saúde reprodutiva, eu trago a consideração de todos vocês, e a gente fala muito, a população está sendo exposta, que há muito sintomas exógenos, a gente não tem esses dados, né? Quem pode canalizar esses dados? Aliás, os sistemas de saúde local. No caso do meu estado, Pará, péssimo. Enquanto nós não fizermos um trabalho estatístico, a gente vai continuar falando por dentro. Isso eu tenho percebido isso nas reuniões estaduais. E a população chega relatando diversos sintomas exógenos. Aí a gente vai para saúde local e não custa absolutamente nada, nem uma notificação. E aí nós mudamos de foco. Todas as vezes, nas cidades por onde passamos, onde há incidência de grande uso de princípios ativos nas plantações, a gente chama
a própria Secretaria de Saúde para que mande alguém treinar os agentes de saúde comunitária. Né? E aí não é só treinar o agente comunitário, é convencer a própria Secretaria Municipal de permitir que os dados trazidos por esses agentes sejam inseridos no sistema. Porque só aí a gente vai poder dimensionar, a gente vai poder ter um termômetro da saúde populacional. Então, nós temos feito isso, enquanto coordenação do Fórum Estadual, trazer a consciência, a responsabilidade do secretário de saúde local, instruímos os agentes comunitários de saúde e fazemos um monitoramento. Você entende que o fórum ele não tem o poder de execução, né? Não temos. A gente conta muito com a colaboração parceira dos promotores locais, que ficam com a responsabilidade de instruir, cobrar e expor esses dados. Então, a partir do momento, eu penso que só quando nós tivermos estatísticas, dados reais, de sistemas oficiais, aí sim a gente pode provar, por A mais B, e aquela região, a partir daquele determinado momento, está tendo uma incidência de endógena, de impacto na saúde reprodutiva, só assim. Bem constatado em regiões do meu estado, em que pede a população demandar por assistência médica, mas os dados não revelam absolutamente nada. Então, é uma correção que penso que o fórum pode trabalhar. Pois não, vamos voltar nesse tema, viu, colega? Nos seus informes, muito importante, a gente pode reiterar esses destaques, porque a doutora Larissa está desde Bruxelas, ela entrou, está conosco, a doutora Larissa, por favor, é isso, o informado de que já a senhora se encontra. Larissa, você está onde, por favor? Seu tempo é preciosíssimo, não só seu tempo, sua pessoa. Abra seu microfone, está aberto? Acho que tá. Vocês estão me ouvindo? Pronto. Deixe-me primeiro, olha, é o seguinte, primeiro agradecer. Você breve, porque você tem um pouco tempo aí, tem compromisso. Eu agradecer muitíssimo em nome de todo o fórum, todo cidadão que agoniza, alguns agonizam nesse momento, inclusive ontem em Pele do Veneno. Mas eu estou aqui fazendo menção ao seu livro, que repercute, vai repercutir, está sendo utilizado, chegando às universidades também, certo? Colonialismo agrotóxico e colonialismo químico, outras expressões de colonialismo estão sendo vinculadas e outras temáticas, não é? O viés agrotóxico, saúde, infelizmente, a doutora Lia apresentou, falou e também mencionou algumas coisas, eu ouvi no Simbravisa essa semana, essa expressão também, não é só que está pegando, é porque já está aí há muito tempo e a gente não sabe. Então, boas-vindas e a palavra nesse momento, vamos aproveitar o máximo. Muito obrigada, doutor Pedro. Muito bom estar com o Fórum Nacional. Eu sempre repito que o fórum deveria ser uma tecnologia brasileira, que o Brasil deveria exportar, que eu nunca vi isso em outro lugar do mundo, essa capacidade de reunir a sociedade civil, os representantes do Ministério Público. Eu acho isso, essa capilaridade do fórum, essa representatividade nos estados é uma coisa sensacional. Então, eu sempre fico feliz e honrada de estar aqui. Doutor Pedro, me diga se eu posso compartilhar minha tela ou se não há espaço para isso, se seria melhor que eu fale dos dados do livro do que apresentar. Pois não, eu acho que sim, né, Daiane? Você pode ajudá-la aí nesse sentido. Olha, também eu gostaria, não é cobrando muito, o tempo é muito curto, de vossa excelência da doutora, mas, Larissa, é o seguinte, se você pudesse dizer alguma coisa ao final de 2 pontos, que primeiro é a questão da aprovação, da prorrogação do glifosato, certo? E o PF está aí também, certo? Infelizmente, tá? Pode falar, pode compartilhar, a Daiane vai me ajudar aí. Eu acho que eu não posso, só se a Daiane me habilitar para que eu possa compartilhar. Acho que por enquanto...
Pode aqui? Se a Daiane, porque ela quer... A Daiane pode. Agora posso. Muito bem, Daiane. Muito bem, Daiane. Muito obrigada. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, sim. Então, tá bom. Bem, aqui a capa do livro, Agrotóxicos e Colonialismo Químico. Eu achei a capa, eu fiquei muito feliz com a capa, porque ela fala por si, né? O rastro de sangue que fica por trás dessas aplicações de agrotóxicos, eu gosto muito. E colonialismo químico, eu acho que vai ficando claro cada vez mais o que significa esse colonialismo químico. Eu começo mostrando uma anamorfose, um mapa deformado proporcionalmente. Ele é deformado, mas ele é proporcional, quer dizer, cada país foi alterado conforme o que ele representa, nesse caso, as exportações mundiais de agrotóxicos. Então, a gente vê que o hemisfério norte tem esse controle total das exportações mundiais de agrotóxicos, a China muito dilatada, mas especialmente a União Europeia que é o conjunto, é o bloco que mais se destaca nas exportações mundiais de agrotóxicos. E o contrário, quando a gente vai ver o uso de agrotóxicos, a América Latina ela se destaca com especial importância o Brasil e a Argentina. Então, somos os maiores, né? O Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxicos. E eu tenho sempre insistido nisso, nesse papel que a União Europeia é um papel colonialista, de alguma forma. Obviamente que a gente não está falando no colonialismo clássico, mas é um outro momento do desenvolvimento dessa sociedade em que os países da União Europeia vendem substâncias que não são permitidas no próprio território. Então, a União Europeia ela é o bloco de países que mais baniu agrotóxicos historicamente. Até 2022 já tinha banido mais de 260 agrotóxicos, enquanto a maior parte do mundo sequer chegou à casa dos 30. Então, a gente se pergunta, né, como é que o Brasil chegou a esse consumo de agrotóxicos? E a gente pensa, bom, talvez a área plantada seja uma justificativa. E a gente vê que a área plantada no Brasil cresceu 29% nos últimos 10 anos. E quando a gente olha o uso de agrotóxicos, a gente percebe que no mesmo período ele cresceu 78%. Quer dizer, há uma desproporção entre o aumento da área plantada e o volume de agrotóxicos comercializado. Então, o que isso significa? Que esse aumento do volume, né, 78% em 10 anos, ele não se explica pelo aumento da área cultivada, mas ele é explicado pela intensificação do uso, ou seja, a gente está usando mais agrotóxicos por hectare. E quando eu olho os dados da União Europeia, acho que isso é importante trazer esse gráfico, a gente vê um movimento diferente. Na União Europeia, no mesmo período, as vendas de agrotóxicos diminuíram 5%. Então, eu vou usar uma expressão aqui como metáfora. A União Europeia acaba agindo com o perdão da expressão e com todas as aspas, mas como traficante, porque ela vende aquilo que ela não consome. Ela aproveita da legislação frágil nos países do Sul para poder vender substâncias que ela não admite no seu próprio território. Então, a União Europeia definiu uma estratégia própria, ela tem uma regulação própria para agrotóxicos, né, para químicos no geral, que se chama REACH, mas REACH, é uma regulamentação para produtos químicos, e por meio dessa regulamentação própria, ela baniu uma série de substâncias. Mas, no entanto, ela continua adotando esse padrão 2 pesos e 2 medidas de vender essas substâncias em outros países. Então, embora algumas discussões já estejam maduras na União Europeia, a gente vê que, por exemplo, o glifosato acabou de ser reautorizado. Acho que é importante trazer isso. Há um lobby enorme também
das indústrias junto à Comissão Europeia para seguir comercializando, por exemplo, o glifosato. Então, o que está sendo feito, né? Minimamente o que se conseguiu, digamos assim, foi que fosse proibido, o uso vai ser, por enquanto, né, está em discussão, mas o uso vai ser prorrogado por mais 10 anos, mas, por exemplo, ele não poderá ser utilizado como dissecante nessa fase de colheita dos grãos. Então, isso as organizações da sociedade civil, de alguma forma, é o pouco que se pode comemorar. E também as organizações aqui, especialmente a PAN, que é essa organização que se chama Pesticides Action Network, está atuando diretamente em cada país, buscando levar o tema para a Suprema Corte dos países da União Europeia individualmente. Então, esse é o cenário, um cenário triste agora, de ter essa aprovação, essa renovação por mais 10 anos, que mostra que o lobby que acontece no Brasil também acontece aqui, obviamente acontece aqui, mas que, conforme a União Europeia também perde terreno no próprio território, né, conforme as empresas vão perdendo terreno aqui, elas vão avançando onde é possível. Então, quando eu li os documentos, acho que eu estou falando sem olhar vocês, mas acho que vocês estão me vendo. Quando eu avaliei os documentos da França, quando a França, em 2018, decidiu interromper as exportações de agrotóxicos proibidos, né, no território próprio, né, que são os proibidos na própria União Europeia, as indústrias entraram com uma ação na justiça argumentando que isso feria o direito da livre iniciativa e que isso traria perdas econômicas para a França e que, se a França não fosse comercializar, outros países o fariam. E o caso foi levado até a Suprema Corte Francesa, que finalmente decidiu que o direito à vida era mais importante do que o direito da liberdade econômica ou do direito ao lucro das empresas. Então é um debate que cresce e que tem absolutamente tudo a ver com os temas que a gente está discutindo no Brasil agora. Voltando, né, quando a gente olha para as vendas de agrotóxicos por cultura no Brasil, a gente se depara com isso, a soja recebe mais da metade do volume de agrotóxicos comercializado, seguido pelo milho, algodão, pasto e cana-de-açúcar. Fato é que 5 culturas recebem praticamente 90% do volume de agrotóxicos. Então, é um quadro que tem muito pouco a ver com a produção de alimentos e muito mais a ver com a maneira como o país tem escolhido se inserir na economia mundial. Então, o Brasil hoje tem uma área cultivada com soja que é equivalente ao território da Alemanha. Essa área é uma área... a gente pode dizer que a gente tem uma Alemanha transgênica no Brasil, porque mais de 92% da soja no Brasil é transgênica. Então, a gente tem problemas que se somam, né? Porque a transgenia em si e a questão dos agrotóxicos, que a maior parte dessas sementes são justamente sementes prontas para receber os agrotóxicos. Então, a gente tem um território da Alemanha pronto para receber agrotóxico a cada safra no Brasil. E isso é muito grave. É grave porque o que a gente tem visto nos últimos anos é esse aumento expressivo das culturas, né, que são voltadas para a produção de commodities ou de agroenergia. Soja ou milho, o milho é o que é discutível aí, né, porque nas pequenas propriedades também se produz, mas o milho ele tem sido utilizado, né, como rotação de cultura na soja. Então, a gente tem soja, milho, cana-de-açúcar e silvicultura, né, produção de eucaliptos, crescendo muito. E, por outro lado, a gente tem feijão, arroz, trigo e mandioca, que são os nossos alimentos básicos, com uma diminuição severa das suas áreas. Então, só para reiterar que não se trata de produção de alimentos. Quando a gente está falando na agricultura hoje no Brasil, a gente vai precisar ser muito cautelosos. E aqui a gente está vendo um quadro com a venda de agrotóxicos no Brasil, os 10 mais vendidos, e dos 10 mais vendidos, 5 são proibidos na União Europeia: mancozeb, atrazina, cefato, clorotalonil, clorpirifos. E acho que no fórum quase todo mundo sabe isso, talvez eu esteja repetindo coisas para pessoas que já sabem, mas
eu mesma fico sempre muito chocada todas as vezes em que eu me deparo com, por exemplo, com esse slide do levantamento bibliográfico feito pela professora Sônia Reis, mostrando os efeitos da atrazina, câncer de estômago, linfoma não Hodgkin, câncer de próstata, vários tipos de câncer, mal de Parkinson, infertilidade, malformação congênita, que é teratogênese, etc., né? Ou, por exemplo, os efeitos do acefato, que é citotóxico e genotóxico sobre espermatozoides humanos, disfunção no metabolismo de lipídios, danos ao DNA e câncer. Enfim, é disso que a gente está falando. Então, a gente está falando de valer menos, de seres humanos que têm valido menos nessa conjuntura internacional. Então, por isso o colonialismo, porque as empresas sediadas na União Europeia, não só, mas principalmente, vão vender essas substâncias que eles não toleram nos próprios territórios. Então, isso é uma forma de colonialismo, porque é um mecanismo em que quem ganha são as indústrias sediadas no hemisfério norte e as oligarquias locais. No Brasil, por exemplo, eu posso falar em oligarquia, porque estou falando desse controle da terra. Quem é que está controlando a terra? Então, a gente tem, andando em pares, né, as grandes companhias de agroquímicos e os grandes controladores da terra no Brasil. E o que a gente tem visto é um aumento enorme da quantidade de pessoas intoxicadas por agrotóxicos no Brasil. Para eu qualificar esse enorme, para não usar um adjetivo sem mostrar por que eu estou usando, vejam, o que eu posso dizer do último estudo em relação a esse é que tudo piorou. Então, aqui, o número de pessoas intoxicadas em 2010 foi de 2.300. Esse número saltou para 5.100 em 2019. Os estados destacados em marrom escuro são aqueles em que mais aumentou o número. Então, a gente vê uma agudização de um quadro que já era grave. Aí aqui, por exemplo, o aumento da atrazina entre 2010 e 2019. A atrazina, para lembrar, aliás, vamos louvar essa ação do Ministério Público, ação civil pública, se eu estiver usando o termo jurídico errado, vocês me corrijam depois, por favor, mas essa ação civil pública pedindo a proibição da atrazina. Justamente faz 20 anos que a atrazina foi proibida na União Europeia, foi proibida porque, como a gente viu, entre outras coisas, está associada a diversos tipos de câncer, além de mal de Parkinson e malformação fetal, e a atrazina aumentou, o consumo de atrazina em todas as regiões do Brasil, e na Amazônia aumentou 575%. Aqui o caso do glifosato, como a gente sabe, está associado a câncer, além de autismo e desregulação endócrina, o glifosato aumentou no Brasil todo e aumentou 238% na região norte da Amazônia brasileira. E, finalmente, o mancozeb, que é também proibido como a atrazina em 2003, foi proibido na União Europeia há 20 anos, e ele está associado, né? Ele é um desregulador endócrino, então ele está associado, por exemplo, a desenvolvimento de diabetes e infertilidade e aborto. Aumentou o uso do mancozeb, o mancozeb teve um aumento no Brasil todo, na região sudeste 224%, na região sul 600%, na região nordeste 566%, na região centro-oeste 4.740% e na região norte 5.831%. Então, vejam o tamanho do abismo que nos separa, por exemplo, da realidade regulatória, e não só regulatória, da realidade de exposição da população no Brasil e na União Europeia. Não é possível a gente fazer frente à emergência climática lidando com uma situação dessas. Aqui, os casos de tentativa de suicídio, a gente já fala isso há muitos anos, mais de 9.500 casos nos últimos anos, casos notificados. Vocês podem ver os municípios em que esses casos ocorreram, e a gente consegue justamente ver as manchas dessa produção de commodities e de agroenergia nos locais em que essas tentativas de suicídio ocorrem. Aqui um mapa com mulheres intoxicadas por agrotóxicos no Brasil, mais de 13 mil mulheres intoxicadas.
o que é gravíssimo. Acho que eu quero falar um minutinho sobre esse recorte de gênero, mas antes mostrar que a gente teve mais de 4.000 adolescentes intoxicados, o que talvez signifique um número de 200.000 adolescentes intoxicados, crianças de 0 a 14 anos, 3.600 crianças na primeira e na segunda infância. Quer dizer, pode ser que nós tenhamos tido 180.000 crianças intoxicadas por agrotóxicos. Isso é um atentado ao direito da criança, que está preconizado, né, pelas Nações Unidas e também no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Aqui o mesmo dado do mapa anterior, só que por município. E bebês intoxicados por agrotóxicos, mais de 500 bebês. No meu estudo anterior, eu tinha sempre a média de 340 bebês nos últimos 10 anos, e agora 542 bebês, perdão, média anual de 54 bebês intoxicados por ano, então isso aumentou. Então, vejam, aumentou o volume de agrotóxicos utilizado, aumentou o volume de agrotóxicos proibidos na União Europeia, utilizados no Brasil todo e, sobretudo, na Amazônia, aumentou a população intoxicada, aumentou o número de bebês intoxicados. Então, um quadro gravíssimo. E esse é um mapa novo, mulheres grávidas, gestantes intoxicadas por agrotóxico. Então, vejam, esses agrotóxicos, pensem nesses todos que são desreguladores endócrinos, que podem estar associados, por exemplo, à infertilidade, a aborto ou à malformação fetal. Então, o que é isso? É uma violência contra as mulheres, o direito reprodutivo das mulheres, uma violência contra a infância. É disso que se trata, é isso que a gente está vivendo cotidianamente no nosso país. E por exemplo, esses infográficos que mostram a comparação com limites de resíduo entre Brasil e União Europeia, elas também são muito chocantes e também mostram o quanto é como se nós valêssemos menos. E o caso mais emblemático sempre, o do glifosato, eu acho importante não só porque o limite é 5.000 vezes maior, mas porque também ele está na água, o limite na água. Aqui são exemplos nos alimentos, mas aqui é na água potável. Então, é possível da gente entender que há uma exposição crônica da população brasileira a essas substâncias, porque a gente está falando de água de bebê. E, finalmente, o que para mim ilustra de forma cabal esse colonialismo é o fato de que os agrotóxicos, em muitos casos, foram usados como armas químicas, verdadeiras armas químicas nos conflitos fundiários, para tentar ameaçar ou expulsar comunidades indígenas, comunidades camponesas. Então, essa é a fotografia disso que a gente poderia chamar de colonialismo químico. E, finalmente, a etnia mais atingida por agrotóxicos no Brasil é o conjunto, né, de etnias, eu diria, da população indígena, proporcionalmente, é a mais afetada por agrotóxicos no Brasil. Aqui, na primeira referência bibliográfica, vocês têm o link, né, para o livro que o doutor Pedro está segurando aí, e vocês no livro tem um QR Code em que é possível acessar e baixar todo o conjunto cartográfico de mais de 300 mapas em PDF. Então, eu estou feliz de ter podido lançar o livro, não estou feliz de não ter estado aí no Brasil, mas estou muito feliz de ter concluído essa fase e esperançosa de que seja uma ferramenta importante em tudo isso que a gente tem, por tudo isso que a gente tem lutado nesses anos todos. Obrigada. Thanks. Pois não, doutora Larissa, muitíssimo obrigado. Falamos nós aqui, porque você fez aí uma alteração, um ajuste para que pudesse estar conosco aqui, que sempre tem nos atendido, e, lógico, também nós precisamos de você, certo? Nós estamos agora na parte final desse bloco de hoje pela manhã, como temos feito historicamente a parte científico-jurídica, certo? Depois a gente, na parte da tarde, vai ter a parte social e a parte deliberativa com os informes do Fórum Nacional, os demais fóruns. A parte social da tarde vamos abrir com a campanha
nacional, que ontem falamos ali na tenda da campanha, muito importante ontem à tarde, que é um instrumento portentoso, eu digo assim, no âmbito social-democrático, né, para esse tema que vem avançando muito bem. Ok? É muito grave o tema e você tem realmente descortinado muito, nos ajudado muito, não só o Brasil, o mundo, a questão do IPSA, né? A sua batuta você está regendo o grupo do IPSA, que está exatamente, nós estivemos ali em Nova York com essa temática, que é pela primeira vez, água e agrotóxico, e você é responsável com o Sérgio, com o Cirati e todos os parceiros internacionais da temática. Eu fico muito contente como tem avançado, não só avançado, já temos resultados, infelizmente, também do outro lado, a reação vem forte, porque está se avançando também. Isso é uma realidade. Viu? Muitíssimo obrigado. E sempre desejo aí que, como digo sempre aqui, as agruras, não é? Sem Carlos está fora do Brasil por uma circunstância, não é? Que você tem compartilhado e a gente tem sofrido um pouco também, mas eu digo sempre assim, considerando, né, mutatis mutandis, isso tem produzido muito avanço nessa temática, e sua cátedra, seu conhecimento, sua coragem tem produzido, em termos de conhecimento e de atuação, elementos para atuação social, principalmente, e jurídica, aliás, social e jurídica, principalmente. Seu livro está lá na ACP do Ministério Público, aqui está o coordenador, o subcoordenador do GT na questão de judicialização, doutor, ele deve dar a palavra, na questão da ACP como está a ação, e mandamos cópia para você, e realmente está bem recheado lá, e o judiciário, eu não vou dizer está estupefato, mas recebeu, certo? Como eu disse, de forma enciclopédica, né? Recebeu informações que muitos não sabem, e dificilmente saberiam se não fosse o trabalho, o seu trabalho, os trabalhos parceiros aí, certo? Isso nos engrandece, nos anima aqui no Brasil. Continue contando conosco no fórum. Você é fórum e até tem a delegação. Eu sou. O fórum já fez algumas vezes aí na União Europeia, não é? Ok? Se já dá a palavra final, e não sei se alguém, se tem disponibilidade para alguém perguntar alguma coisa. Obrigada, doutor Pedro. Não, só para ressaltar esse trabalho, o envolvimento do Fórum no IPSA, que é essa organização, essa aliança internacional em que a gente está propondo a necessidade de uma regulação internacional para agrotóxicos. Não existe, o que a gente tem são 3 convenções internacionais para substâncias tóxicas, agrotóxicos são uma parte desse conjunto, mas o mundo urgentemente precisa de uma regulação específica para agrotóxicos, em que a gente tenha, no nosso cenário, a eliminação programada dessas substâncias, mas durante essa construção, que a gente possa ter os mesmos padrões de limites de resíduo, os mesmos padrões de substâncias autorizadas e não autorizadas, enfim, queremos uma única regra para o mundo todo. Doutora Larissa, por favor, só a doutora Isabela, ela é coordenadora adjunta do Fórum Catarinense, que eu já disse aqui, que é um exemplo de atuação, segurança alimentar e outros aspectos. E você já falou ao Fórum, no Fórum Nacional, em Santa Catarina, parece que sim. Ela tem uma pergunta que gostaria muito de fazer. Doutora Isabela. Larissa, muito obrigada. É sempre um prazer, né, escutá-la, e agora com esse livro novo que traduz tanto para a gente. Eu sou da área do direito, então o doutor Pedro já colocou que é importantíssima a utilização desses dados, né, trazer esses dados científicos para perto do judiciário. Mas como a doutora está inserida aí no cenário europeu, eu queria perguntar como está também, porque o cenário de novembro foi bastante emblemático, né? Então, a gente teve a autorização, né, do glifosato, mas no Parlamento Europeu nós também tivemos a rejeição da proposta de redução dos agrotóxicos do uso, né?
é uma medida muito emblemática e acaba, claro, tivemos a condenação da Bayer também, e ontem a infeliz notícia com relação à Comissão de Meio Ambiente do Senado. Mas se poderia falar para a gente um pouquinho como que está essa discussão da questão do programa mesmo, dessa proposta de redução de agrotóxicos no Parlamento Europeu? Uhum. Bom, é um tema bem complexo, né? As empresas, elas têm feito um lobby muito grande aqui, elas têm o lobby é oficial, né? O lobby é uma atividade permitida e eles têm atuado com muita força. E eu posso dizer o seguinte, que infelizmente a Comissão Europeia ela é majoritariamente composta por representantes que acabam sendo indiretamente representantes da indústria. Eu posso até dar alguns exemplos em que eu mesma presenciei representantes da Comissão Europeia dizendo, quando foram perguntados, né, mas como que a União Europeia toma essa atitude de exportar substâncias banidas? E eles dizem: não, mas a União Europeia não vende o que os outros países não querem comprar. Então, eu me lembro uma das vezes, a Michelle Rivasi, que é uma europarlamentar, é uma das grandes, um dos grandes nomes aí na batalha pela diminuição dos agrotóxicos, e ela perguntava para a pessoa, mas por que o senhor age como um representante da corporação e não como um representante da sociedade, né? Da população? Então, majoritariamente, a Comissão Europeia ela é permeável, eu vou usar essa expressão, ela é permeável ao lobby. Tanto é que havia uma promessa da Comissão Europeia desde o ano passado dizendo que a União Europeia tomaria como iniciativa em bloco banir a exportação dos banidos, não o fez, postergou e não o fez. Então, agora, as organizações estão buscando atuar país a país. Então, por exemplo, a Bélgica, a França já tinha proibido a exportação de agrotóxicos banidos, a Bélgica fez isso também esse ano, após uma intensa mobilização da sociedade civil. Na Alemanha, esse debate avança também, e na Holanda também. Eu ouvi de um colega que os representantes dos ministérios do meio ambiente da Bélgica, da Holanda e da Alemanha estavam sentando juntos justamente para discutir essa questão, mas ela é também muito difícil. Claro que está a anos-luz, né? A União Europeia ela tem se colocado como, digamos, o bloco que vai atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável, estabeleceu para si o Green Deal, e dentro do Green Deal tem uma estratégia, um plano chamado Estratégia Farm to Fork, né? Estratégia do prato à mesa, do campo à mesa, algo assim, que visa a redução de agrotóxicos em 50% até 2030. Então, realmente, a União Europeia já não, né? Diminuiu 5% nos últimos anos, alguns países muito mais do que outros, tem uma diferença muito grande de um país para o outro na União Europeia, mas, enfim, é algo que tem sido buscado. Acho que por isso mesmo, nessa discussão calorosa sobre o glifosato, o que pelo menos se conseguiu foi que ele não seja aplicado no campo na pré-colheita, sabe? Então, também como um mecanismo de reduzir, mas não é um ambiente fácil, sabe? Quando eu estou com os colegas que atuam no tema, né, ou da PAN, ou outras organizações, é sempre um embate muito complexo. Então, eles vão também testando outras estratégias para poder conseguir tanto sensibilizar a população quanto fazer frente a esse lobby poderoso das empresas. Pois não. Obrigada, professora. Eu vou aproveitar para fazer um convite oficial para trazê-la, se quiser, para o lançamento do seu livro no Fórum Catarinense de dezembro. Sei que sua agenda é, né, super movimentada, mas nós estamos levando a última plenária do Fórum Catarinense para dentro da Alesc.
fica o convite, né? Farei o convite oficial para todos os colegas aqui, mas como sei que sua participação tem esse momento, fica o convite, depois eu mando o convite oficial. Obrigada, já agradecida. Pois não, doutora Larissa, aqui nós temos também, eu não registrei, está presencialmente aqui a Vanessa, certo? De Sergipe, certo? Que ele conhece também a Alexandrina, não é? Que ela está aqui presencialmente, tá? Então, nós queremos dar boas-vindas à Vanessa, onde nos encontramos lá no Congresso, no CBA, e ela já se comprometeu em dar as mãos para a retomada e fortalecimento do Fórum de Sergipe, não é isso? Ah, ok. Ótimo. Então, ok, é uma fã, certo? Ela disse que é fã e eu acredito, porque eu sou também. É só que a gente tem que dividir assim, né? Bem, há mais perguntas? Aqueles que estão, temos um número considerável de pessoas à distância. Quem quiser fazer algum destaque, por favor, certo? Senão a gente vai liberar a professora, que ela também está com uma agenda. Bom, pois não, doutor Luiz Cláudio, vem aqui, por favor, eu posso. Permita-me ver Larissa, o Luiz Cláudio, que você sabe também, acho que vai concordar comigo, podemos. É o secretário executivo, certo? Oi, Larissa, você não te vê, né? Oi, querido, eu te escuto, mas não te vejo. Só o lado que fica melhor. Não só eu, mas todos aqui continuamos vivos, viu? Você está perdendo. Mas não tem problema. Agora. A nossa voz continua viva. Larissa, vamos falar contigo. Parabéns por esse trabalho, parabéns por esse livro. Eu acho que a tua produção tem sido muito importante. Você na Europa tem sido estratégica para a nossa luta aqui, né? Eu acho que a gente cada vez mais tem que aprender esse bloco na Europa de enfrentamento da tem que aumentar cada vez mais esse bloco para enfrentamento dessas questões todas. A coisa aqui não está boa, você deve ter visto na notícia de hoje. Mas o bom é que cada vez temos mais gente aqui envolvida nesse processo. Você sabe que eu sempre tive na área regulatória, né? E a produção de dados é uma coisa muito importante. Eu não sei se você chegou a pegar uma fala minha anterior aqui, né? A gente usar os melhores bancos que nós temos disponíveis. Um banco da Fiocruz muito importante, né? E também reativar coisas que pararam, do Sistema Nacional de Informação Toxicológica, que é unir pelo menos os dados, os melhores dados produzidos. E quando você pega os dados de intoxicação, a gente sabe que eles estão sendo muito aquém daquilo que realmente é. Então, esse é um fato importante. Mas a minha pergunta, se eu estou fazendo essa introdução, a minha pergunta na realidade, o IPSA, a ideia é que se discutisse um processo de regulação internacional. A gente sempre viu na área regulatória aquela eterna predisposição, tá? Para quando o exemplo é ruim, você copia. Quando o exemplo é bom, você descarta. Né? Um deles foi essa questão do limite máximo de resíduo em água, e aqui a própria Fiocruz fez uma proposta, não qualquer modelo europeu. Ele é muito mais adequado para a proteção à vida. Então, quer dizer, vocês começaram a tiver uma iniciativa sobre essa questão, e como é que isso está avançando? Se tem algum avanço de uma discussão interna de grupos, ou grupos ligados a direitos humanos, para tentar harmonizar melhor, quer dizer, tem uma pressão de fora, ao contrário. E aqui dentro a gente faz pressão também, mas para harmonizar esse procedimento, porque o que acontece hoje na agência regulatória são verdadeiros absurdos, só pioraram a nossa legislação e o nosso marco regulatório para controle de agrotóxicos. Para prevenção, eu digo, né, avaliação aquisitiva, e para controle. Como é que isso está evoluindo aí? O que a gente pode aumentar de interação? O que a gente... Situação. Desculpa, Luiz. Tem uma interface internacional importante. Olha, você é um dos convidados para escrever o livro que a gente está organizando do IPSA, você já deve ter recebido o convite, mas, enfim, o que a gente quer fazer é trazer o debate. A gente quer trazer gente do Sul e do Norte para discutir. A gente não tem o caminho, a gente quer fazer o caminho. Então, a gente quer trazer as experiências. A gente tem... acho que bom que você perguntou para eu poder dizer. Vai ter o Fórum Mundial da Água no ano que vem em Bali,
não é Fórum Mundial da Água, é a reunião das Nações Unidas para o tema da água em maio de 2024 em Bali, e a gente quer fazer o lançamento desse livro, dessa obra lá. Então, a gente está organizando com autores do mundo todo uma obra para discutir a necessidade dessa regulação internacional e trazer, ao mesmo tempo, o acúmulo que a gente tem. Então, com alguns temas, por exemplo, agrotóxicos e o universo do trabalho, agrotóxicos e gênero, avanços nas legislações, por exemplo, trazer os casos do Brasil, como é que a gente construiu. Então, a gente vai fazer isso por meio do livro, mas não só, a gente vai fazer 2 grandes conferências, uma no Brasil, a gente quer fazer no Brasil, possivelmente em março. Obviamente que o fórum é a casa, eu entendo que o fórum é a casa dessa grande discussão, e uma outra depois na Europa. A ideia é trazer e trocar as experiências do Sul e do Norte e trazer, tecer, construir as propostas a partir disso. A gente não está tecendo as propostas, a gente está construindo um ambiente em que a gente possa discutir como será isso, o que a gente quer, como é o formato jurídico disso, é uma convenção, é um protocolo, qual é o melhor caminho? Então, a gente está, como vamos dizer, fazendo as bases para que isso cresça e que a gente possa avançar. Obrigado e estamos juntos aí nessa construção. Tá bom? Obrigado pelo convite também. A gente vai trocando figurinhas daí para frente. Tá? Combinado. Pois não. Abusando aqui, vamos. A doutora Madeleine, do Fórum de São Paulo, por favor, tem uma pergunta aí, brevidade aí, certo? Está por aí? Se não. Tá do chat. Agora que eu estou vendo. Deixa eu ver se eu consigo ler. Está no chat. Mas ela pode fazer, se ela aparecer pronto, pode fazer formular aí rapidamente, a senhora? Estamos ouvindo aqui. Abra o microfone da senhora. Bom dia. Então, eu havia feito essa pergunta, tudo bem, doutora Larissa, a todos? Tudo bem. Tudo bom. É que, como está para ser assinado esse acordo União Europeia-Mercosul, eu já vi artigo dizendo que isso vai desfavorecer muito ao Brasil, de uma forma geral. E existe uma pressão muito grande junto à Câmara para ser aprovado esse acordo, né? E eu gostaria de saber sua opinião em relação a esse acordo, que vai nos prejudicar quanto à questão dos agrotóxicos, doutora Larissa. Bom, o que vai acontecer, né? O acordo prevê isenções tarifárias de ambos os lados, né? E justamente para quais produtos? Para o Brasil poder exportar os produtos de origem agrícola com isenções para a União Europeia, e, ao contrário, a União Europeia exportar os seus produtos industrializados, sobretudo ópticos, farmacêuticos e da indústria automobilística, também com isenções. Então, na verdade, no meu entendimento, o acordo vai aprofundar ainda mais essa grande assimetria entre esses 2 blocos, e em momento algum do acordo está mencionado, por exemplo, esse tema das exportações europeias de agrotóxicos. Então, para atender o volume de negócios que o Brasil quer junto ao mercado europeu, em termos de exportações agrícolas, só por meio do aumento da área cultivada. Então, isso poderá significar um aumento do consumo de agrotóxicos para atender essa fatia do mercado que certamente irá crescer, e por isso tem esse interesse por parte, né, digamos assim, de representantes do Brasil para que isso aconteça. Então, eu acho muito temerário, eu acho que pode agudizar ainda mais uma situação já complicada. Muito obrigada. Obrigada. A doutora professora de São Paulo perguntou: a sociedade civil europeia, em algum contexto, tem se levantado quanto a essa questão dessa assimetria de proibir, de banir aí, e depois voltar a passar a comer produtos do Brasil, principalmente, que tem agrotóxico? Sim. Eles usam essa expressão double standard,
justamente para qualificar não, para descrever como é que a União Europeia age. Então, tem muitas organizações da sociedade civil trabalhando em torno disso, não só a PAN, como eu mencionei já, tem uma organização aqui que não é só da Bélgica, mas chama SOS Fome, que atua no tema da segurança alimentar ao redor do mundo, também é uma instituição que denuncia, tem várias instituições da sociedade civil denunciando esse double standards, e também tem uma preocupação com a alimentação aqui. Então, por exemplo, a PAN, ela quase que anualmente ela faz relatórios interessantes. Um último que ela fez foi justamente sobre o resíduo de substâncias que são disruptores endócrinos nos alimentos, e discutindo que mesmo em pouquíssimas doses eles são muito perigosos, sobretudo para as crianças, e mostrando que esses resíduos vêm de países terceiros, né? Vêm de fora, são produtos que a União Europeia está importando. Então, sim, isso cresce, né? É um debate que cresce muito. Eu mesma participei de várias discussões aqui, inclusive muitas vezes eles organizam manifestações, por exemplo, em frente a uma grande fábrica da Syngenta. A Bélgica é um grande exportador de agrotóxicos, há uma grande fábrica da Syngenta numa cidade chamada Senef, então há toda uma mobilização. E eu mesmo participei de 3 documentários sobre o tema, um que circulou muito, que eu estive, mas que também a colega Márcia, da Federal do Mato Grosso, e outras pessoas, que se chama A Hipocrisia Europeia, acho que talvez vocês devem ter assistido, mostrando justamente esse duplo padrão, e depois a volta, né, os produtos que voltam para a União Europeia. Esse é um outro que se chama Toxic Trade, comércio tóxico, também mostrando justamente isso. Eu acho que esse, não sei se vocês têm, eu posso depois procurar, e acho que agora tem legenda em português, mostrando justamente as exportações de substâncias proibidas, e um outro feito aqui na Bélgica também sobre esse tema, sobre o tema desse duplo padrão e do círculo de envenenamento. Então, sim, isso é uma preocupação, tem crescido. O Greenpeace lançou também um estudo interessante sobre usou como tema o limão, né? E fez diversos estudos sobre resíduo de agrotóxico em limão encontrado na União Europeia, dizendo a caipirinha brasileira, né? Ela está contaminada. Então, tem várias estratégias. Slow Food, por exemplo, fez uma campanha só pegando o cabelo das pessoas e examinando, e depois divulgando o resultado. Então, é um tema de preocupação, um tema que cresce, e esse tema do 2 pesos e 2 medidas cresce cada vez mais. Ô, Larissa, muito obrigado, muitíssimo obrigado. Você se desdobrou aí, volto a dizer, muitíssimo obrigado, viu? Eu quem agradeço. Parabéns com você aí, e que esses resultados sejam transformados. Estamos abraçando.